Bom, então, nesse campo de estudos sobre a língua nacional, são considerados os processos de historicização das línguas. O que é a historicização das línguas? É o modo como as línguas se historicizam. Então, vocês têm que pensar assim, que a língua portuguesa, né, quando atravessa o Oceano Atlântico, no século XVI, nas caravelas, né, e quando ela chega aqui, né, nessa terra que hoje a gente chama de Brasil, né, ao ficar aqui e se misturar, se confrontar, se estranhar com as línguas indígenas e posteriormente com as línguas africanas, isso que a gente chama de língua portuguesa não é mais aquilo que veio atravessando com as caravelas. Não pode ser. Né? Quer dizer, aquela língua portuguesa que chega em 1500, ela se transforma simbolicamente em outra língua, né? Em termos de modo como ela é significada e o modo como ela vai constituir isso que nós chamamos de nação brasileira. Tá? Então, em outras palavras, no processo de construção da identidade de uma língua como língua nacional, é preciso levar em conta como ela se historicizou, ou seja, como é que foi esse processo? Né? Como é que ela se historicizou? Os primeiros contatos linguísticos, a atuação dos línguas, os línguas, que é o nome que era dado aos intérpretes, né? Porque naquela época você ainda não tinha gramática das línguas indígenas, então tinha todo um processo que era feito a partir desses primeiros intérpretes que eram chamados de línguas, né? Então, os primeiros contatos, a atuação das línguas, os confrontos com outras línguas, enfim, estes são alguns dos acontecimentos que marcam o percurso linguístico na formação social em situação de colonização. Um percurso de acontecimentos que, ao mesmo tempo, produz uma memória discursiva sobre as línguas, né, sobre essa marca de identidade. Tá? Então, a gente vai fazer esse percurso, como é que a língua portuguesa, então, se historicizou. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês mais um conceito, que é um conceito importante, que é esse da memória sobre as línguas. Né? Que é uma coisa curiosa, a gente não para pensar que uma língua tem memória, né? Mas ela tem, quer dizer, a partir do momento que ela é historicizada, né, ela vai ganhando também sedimentos, né, camadas de memórias. E nessa memória, muitas vezes, alguns episódios que constituem esse percurso se apagam, são silenciados, não são contados. Então, olha lá, Memória sobre as Línguas. E saiu um livro no final do ano passado, de uma pesquisadora chamada Maria Eunice Paier, que ela só trabalha isso, Memória das Línguas, Memória nas Línguas. É um livro muito bonito, né, que vale a pena vocês, algum dia, quem sabe, tentarem ler. Né? Mas, enfim, o que é então que eu estou me referindo aqui como memória sobre as línguas? Ideias linguísticas que, ao longo do processo de colonização, construíram sentidos para a língua do colonizador e para a língua do colonizado. Alguns desses sentidos permanecem como memória discursiva da língua nacional ou oficial. A memória discursiva, ela se organiza na tensão entre o lembrar e o esquecer constitutivos dos dizeres. E eu vou mostrar para vocês que tem um elemento nessa memória que constitui a história da língua portuguesa no Brasil, que normalmente ele é esquecido. Né? E é por isso que é importante esse trabalho que a gente faz, um trabalho que a gente está sempre convocando pesquisadores. Né? A Marisa me disse que ela está dando um curso esse semestre sobre história das ideias linguísticas, e tomara que ela possa conquistar cada vez mais alunos, né? Pessoas interessadas, colegas interessados em trabalhar, né, nesse campo. Porque vocês vão ver que é um campo imenso de pesquisas. Eu estou trazendo aqui só um pedacinho. Bom, então vamos lá. Vamos voltar lá para o século XVI. Tá? Então, eu brinquei com vocês aqui e falei, por exemplo, imagina, tá, a caravela vindo lá tem até uma caravela aqui, se vocês quiserem pensar, né?
Então está vindo a caravela, né? Os portugueses chegam aqui. A gente sempre, quando fala nesse episódio, né, do achamento do Brasil, descoberta do Brasil, enfim, dos historiadores e toda essa discussão que tem em torno, não importa, é interessante, né? Quer dizer, a gente sai do primeiro grau, do segundo grau, e a gente só tem isso, né? Quer dizer, é a colonização do Brasil, ponto. Né? Não é curioso? Vocês abrirem, desafio qualquer um de vocês, porque eu fiz isso. Podem pegar o livro de história de vocês, do segundo grau, vocês vão ver lá, colonização do Brasil, aí todos os fatos, a Carta do Peru Vaz, de Caminha, a primeira missa, e o Manuel da Nóbrega, a Anchieta, e aí o primeiro governador-geral, o segundo governador-geral, mas não se fala sobre a questão das línguas. As línguas indígenas, por exemplo, elas são reduzidas a listas de topônimos, não é? Alguns prefixos, afixos, sufixos, né? Mas não se fala sobre o que teria sido esse que eu chamo de desencontro linguístico. Não é um encontro linguístico, né? É um desencontro, né? Chega o português, está lá o índio, o Pedro Vaz de Caminha conta aquela grande história, aquela grande ficção, né? De que o português jogava, sei lá o quê, o índio jogava de volta, né? Umas penas, e assim, todo mundo viveu feliz para sempre. Não foi assim, não. Né? Todo o processo de colonização é um processo muito violento, com muitas mortes. Não é à toa, né, que quando os portugueses chegaram aqui, enfim, as populações indígenas, os povos indígenas eram, enfim, acho que chegava quase a 1 milhão, de acordo com as estimativas dos antropólogos. Né? Hoje em dia, se nós temos, enfim, nem sei dizer quantos, 2.000, 3.000, né? Povos indígenas, muitos em processo de extinção, línguas desaparecendo simplesmente porque os seus falantes estão morrendo e ninguém registrou, ninguém fez nada. Então, um processo de colonização é um processo muito violento. Ora, quando eu comecei a trabalhar isso, eu falei assim, gente, mas tem uma coisa aí que ninguém fala, que é o quê? Uma coisa que a gente pode chamar de colonização linguística, né? Porque ao lado dessa colonização, né, ou seja, que os portugueses trouxeram para cá uma religião, trouxeram para cá uma forma de construir cidades, trouxeram para cá tecnologias, né, como, enfim, a construção de engenhos, né, a ferreiro, trouxeram animais que aqui não havia, trouxeram cavalos e por aí vai. Essa colonização, ela não pode ser feita sem essa outra, que é a colonização linguística. Quer dizer, não há como você colonizar sem língua. Né? Por quê? Porque a nação portuguesa ela é constituída nesse imbricamento história e língua, que a gente já viu ali mais adiante. Né? Que eu trouxe para vocês como conceito.